Caro telespectador e internauta, seja bem-vindo ao Moscast desta semana. Hoje, em cima da mesa, o relatório intitulado Protesto sob ataque e violações de direitos humanos durante a repressão pós-eleitoral de 2024 em Moçambique. É um documento produzido pela Amnistia Internacional em parceria com a plataforma Decide. A Amnistia Internacional, em colaboração com a plataforma Decide, concluiu que houve violações graves dos direitos humanos, incluindo homicídios ilegais, tortura e repressão da liberdade de expressão, e também o documento traz algumas recomendações. Para melhor entender as constatações e recomendações do relatório, trazemos ao debate Bárbara Marcolini, da Amnistia Internacional, e Wilker Dias, da plataforma Decide, a quem agradeço por aceitar o nosso convite. E começo por si, Bárbara. Seja bem-vinda. O relatório da Amnistia descreve episódios de repressão brutal, incluindo o uso de armas letais e gás lacrimogêneo em zonas residenciais. O que mais chocou a organização durante a investigação? Boa tarde, obrigada pelo convite e falar com vocês. Bom, a nossa pesquisa durou vários meses e durante esses meses nós verificamos e investigamos diversos casos de violações de direitos humanos durante os protestos em Moçambique. Alguns dos casos mais emblemáticos que nós investigamos foram, por exemplo, o assassinato do blogueiro Mano Chotas, que foi brutalmente assassinado por 2 tiros enquanto filmava um protesto em Ressano Garcia, na cidade dele, e que nós, pelas imagens que nós vimos e corroboramos com testemunhos de pessoas que estavam no local, ele estava simplesmente filmando o que estava acontecendo ali no local e não representava nenhuma ameaça. Nenhuma ameaça, isso, muito bem. Não representava nenhuma ameaça para os policiais que estavam ali e mesmo assim foi atingido por tiros. Outro caso emblemático, por exemplo, foi o caso da Maria Madalena Matussi, aquela mulher que foi brutalmente atropelada por um carro, por um veículo do exército, né, de Moçambique, durante os protestos. Então foram muitos casos que nós tínhamos evidências visuais, tínhamos vídeos que mostravam as violações que foram ocorridas, que tiveram muita repercussão durante as manifestações. Antes de dar continuidade a esta explanação, eu gostava de fazer uma pergunta à Bárbara, sobretudo no caso do Mano Chotas, em que diz que ele simplesmente estava ali, de acordo com as imagens e também testemunhas, ele estava ali apenas fazendo uma live, mostrando o que estava a acontecer para os internautas, e mesmo assim ele foi alvejado por 2 balas ou 2 tiros que vinham da polícia. Bárbara, acha que foi um acidente? Pode-se considerar que o que aconteceu com o blogueiro foi um acidente ou, de facto, ele era um dos visados, um alvo a bater naquele contexto das manifestações? Bom, nós não podemos afirmar que ele era um dos visados ou não. Como pesquisadores de direitos humanos, nós não temos a autoridade de dizer se alguém foi visado ou não. Nesse caso, a justiça, as autoridades devem fazer essa investigação para entender qual foi o contexto e quem são os responsáveis pelo assassinato do Mano Chotas. O que nós podemos dizer é que, sim, ele não representava nenhum tipo de perigo aos policiais que estavam ali no local e que ele sofreu, sim, ele foi baleado 2 vezes, ele recebeu 2 tiros. Então, caso os policiais que tenham atirado nele tenham atirado com a intenção de matá-lo, então
o assassinato dele deveria ser considerado uma execução extrajudicial, ou seja, não foi simplesmente um acidente, teria sido uma execução extrajudicial, mas não cabe a nós, Anistia Internacional, determinar isso. Quem deve determinar isso é a Justiça, através da própria investigação que nós recomendamos que seja feita. Wilker Dias, o relatório afirma, por exemplo, que crianças foram atingidos havendo registro até de amputações, ferimentos graves e mortes. O que é que este tipo de ferimentos, incluindo as mortes, revela sobre a atuação das forças de defesa e segurança? Bom, saúdo assim também a Bárbara, do outro lado. Eu acredito que, acima de tudo, isto revela que foi um ataque não só de um ou dois agentes. Infelizmente, ao longo do dia de ontem, nós escutamos o Procurador-Geral da República afirmar categoricamente que se tratava de casos isolados de agentes a nível da polícia que acabaram disparando as pessoas e dando até primazia aos agentes, acho que cerca de 20 agentes, segundo aquilo que ele apresentou, que acabaram sendo alvo, vítimas das manifestações mortalmente. E pouco tocou naquelas que eram as vítimas civis. E por um outro ângulo, acho que de forma inconclusiva, acabou também afirmando que foi um ataque a um pequeno grupo, ou seja, de poucas pessoas, poucos agentes que efetuaram isso, mas acho que ficou comprovado a nível dos relatórios que foram aqui apresentados da Amnistia, o relatório também que foi apresentado pela plataforma, que se formos olhar para o número de casos, primeiro, dos mortos, foi em todo o país. Se formos olhar para o número de feridos, pessoas que foram amputadas as pernas, pessoas que foram baleadas e sofreram com gás lacrimogéneo, foi em todo o país. E acredito que é prova mais do que suficiente que demonstra que foi uma ação coordenada e não uma ação que de certa forma foi perpetrada apenas por um e outro agente. E de forma inconclusiva, enquanto ainda temos processos a correr ao nível da própria Procuradoria-Geral da República, porque nós sabemos que tem processos a correr, eu acho que o Procurador-Geral da República foi um pouco infeliz em abordar essa questão antes da fase conclusiva de todo este processo. Por mais que ele diga que tem cerca de 200 processos, nós não sabemos ainda ao certo qual é a percentagem, por exemplo, dos processos que nós temos que são destinados aos que sofreram com as mortes. Ainda não sabemos quais são os outros processos dos que sofreram com os baleamentos ou dos que sofreram com destruições. Nós não sabemos nada. Só sabemos que há 200 processos, mas não há nenhuma descrição. E acredito que a uma altura destas, da forma em que a política em Moçambique está, a sociedade em Moçambique está, seria extremamente importante que se tivesse um posicionamento mais clarificador por parte da própria Procuradoria-Geral da República em poder saber quais são os tipos de processos que estão a vigorar de forma discriminada. Aí sim poderíamos ter algum passo, mas acredito que, em suma, que tudo isto que foi aqui apresentado acaba sendo um fator revelador de que foi uma ação coordenada e não uma ação esporádica, como uns e outros tentam afirmar neste tipo de situações. E olhando mesmo para este relatório apresentado pelo Procurador-Geral e fez comentário aqui, o que é que lhe parece ao abordar desta forma esta questão particular das manifestações? Eu senti um pouco daquilo que foi ocorrendo ao nível de todas as manifestações em Moçambique. Uma falta, primeiro, de interesse em poder ir atrás das violações que decorreram em território nacional, dando primazia aos agentes do Estado e primazia às infraestruturas, e não às vítimas civis que nós verificamos ao longo de todo este processo. Eu acho que ele roubou a narrativa em que a maior parte dos outros atores foram tendo ao longo deste processo, que é fincando apenas nas instituições, fincando apenas naqueles que são as forças de defesa e segurança, os agentes, mas não houve exemplos práticos, não houve, por exemplo, uma outra questão relativamente às vítimas que sofreram, que foram mortas depois da evasão na cadeia. Verificamos vítimas que, depois de serem resgatadas, vamos assim dizer,
pela polícia, detidas uma vez mais pela polícia, foram mortas, houve vídeos nas redes sociais, mas não houve nenhum esclarecimento acerca disso, está num vazio, está nesse contexto das manifestações pós-eleitorais e não temos nenhum fator que esteja ligado a isto. Temos também os outros fatores das outras mortes, não só de Manos Xotas, mas outras que verificamos, mas não houve nenhum desfecho. O caso que foi muito bem apresentado pela Bárbara relativamente à questão do blindado, por exemplo, da Força de Defesa e Segurança, ainda não houve nenhum pronunciamento qual é o tratamento que foi dado àquelas pessoas que estiveram lá. Inclusive o ex-porta-voz da polícia que estava ali naquele contexto, não sabe o que foi feito, o que será, se foi feita alguma outra ação relativamente àquilo, não. Então nós estamos praticamente a crescer como país independente, mas a decrescer como país de ser defensor dos direitos humanos. E eu acho que também ficou um pouco patente a questão da falta de separação de poderes, em que se compra-se um discurso que era pertencente a um governo, enquanto um órgão de justiça que tem a missão de investigar não está a o fazer como deve ser, isto torna-se um pouco perigoso. Bárbara, na sua opinião, o que é que lhe parece, por exemplo, a postura das autoridades policiais? Por exemplo, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique teria dito em algum momento que o uso de balas reais ou munições reais foi acidental. Entretanto, num outro momento, o ministro do Interior, o recém-impulsado ministro do Interior, negou que estavam a ser usadas balas reais. Entretanto, temos vítimas e pessoas que continuam hospitalizadas, temos casos de óbitos durante as manifestações. Aliás, o relatório publicado fala de mais de 300 pessoas 300 óbitos em resultado das manifestações violentas que o país registrou. Esta postura e esta comunicação pública por parte das autoridades moçambicanas, sobretudo da polícia, o que é que lhe parece ao assumir, a ter esta abordagem, assumindo que não, em parte não foram usadas munições reais e depois em algum momento dizer que não, as munições foi o uso de munições reais foi algo acidental, quando o Wilker Dias diz que percebeu-se que a atuação da polícia foi uma atuação coordenada em todo o país. Perdão. É claro que ninguém usa balas reais, ninguém dispara balas acidentalmente. E os policiais foram enviados para as manifestações, para policiar as manifestações, portando armas letais, eles foram instruídos que possivelmente eles teriam que usar essas balas, essas munições, né? Então, nós verificamos em diversas ocasiões o uso de fuzis de armamentos do tipo AK, que não são de forma alguma adequados para o policiamento de manifestações. Então, se a polícia sai às ruas para policiar uma manifestação, portando fuzis, portando armas que contêm balas letais, obviamente, em algum momento eles esperam utilizar essas balas, né? Esperam utilizar esses armamentos, o que não está completamente fora dos padrões de policiamento de manifestações. Além das balas reais, nós vimos também o uso ilegal de armas não letais, que são, por exemplo, balas de borracha ou gás lacrimogêneo, e muitas pessoas se referem a elas como armamentos não letais, mas esses armamentos são letais, sim. Eles podem ter efeitos muito graves, né? Nós vimos, por exemplo, casos de pessoas que tiveram ferimentos graves por causa do uso de balas de borracha e gás lacrimogêneo. Então, seja o uso de balas letais, né, como o uso de armas menos letais, nós não dizemos não letais, porque elas podem ser letais, houve um uso indiscriminado desses armamentos durante as manifestações, um uso ilegal,
que não está de acordo com as recomendações para o policiamento de manifestações. E o governo, ou melhor, a Amnistia Internacional defende que julgamentos justos para os responsáveis pelas violações de direitos humanos durante as manifestações. Primeiro, pode-se olhar aqui para a questão da impunidade como um fator catalisador para os abusos de direitos humanos em Moçambique, neste contexto pós-eleitoral. Bárbara? Com certeza. O fato de que os responsáveis por essas violações não tenham sido julgados e não tenham sido punidos faz com que haja essa sensação de impunidade no país, de que tanto as pessoas vítimas dessas violações contam que não receberam justiça, não foi feita justiça, como aqueles que perpetuaram essas violações sentem que não serão punidos e podem continuar agindo dessa maneira. O que nós pedimos ao governo de Moçambique é que essas violações sejam investigadas, que os processos sejam transparentes, que a população tenha acesso a todo o processo e compreenda como esses processos estão acontecendo, qual é o processo de julgamento desses infratores e sejam punidos de forma justa, né? Tanto aquelas pessoas que provocaram, que causaram essas violações, como os responsáveis, aquelas pessoas que estão acima deles e que potencialmente deram as instruções para que essas violações ocorressem. Wilker Dias, há esperança de que as autoridades moçambicanas acolham as recomendações deixadas no relatório feito pela plataforma Decide e pela Amnistia Internacional? Eu acredito que há espaço para isso. Tudo dependerá muito daquela que é a força de vontade em mudar o atual cenário. Porque se não houver força de vontade para mudar o atual cenário, dificilmente poderíamos ter alguma mudança, vamos assim dizer, significativa em torno do nosso sistema de justiça. Quando eu digo mudança significativa, eu olho para aquilo que é a impunidade dos diversos casos que nós verificamos, não só a nível das manifestações, mas também nos outros tipos de casos que nós verificamos ao longo da nossa sociedade. Portanto, seria uma prova inequívoca, acima de tudo, para que pudesse demonstrar que os órgãos de justiça são funcionais em Moçambique. Eu acho que os relatórios aqui apresentados acabam sendo, principalmente o da Amnistia, acaba sendo muito mais completo e acaba mostrando com A mais B aqueles que devem ser os fatores a serem incorporados ao longo do nosso sistema de justiça, os próximos passos a serem dados. Nós temos casos, temos processos que estão a ocorrer neste preciso momento e, acima de tudo, além dos próprios sistemas de justiça, eu acho que também é uma chamada de atenção à própria polícia, às próprias forças de defesa e segurança na abordagem a se ter em caso das manifestações, porque nós sabemos que há um nível de despreparação muito grande ao longo da nossa polícia. A só vermos, nós não fazemos divisões, por exemplo, se formos olhar em matéria de segurança e situações dessas em que temos grandes massas ou montins, a polícia começa logo a tremer. E quando começa logo a tremer, a primeira ordem que o chefe dá é para disparar, que é para poder assustar as pessoas dispersarem. Mas as manifestações são um direito. Com carta, sem carta, é um direito. E de forma automática, se nós não conseguimos ter a capacidade de trabalhar na postura policial, em termos de abordagem desse tipo de situações, o que nós vamos ter é mortes atrás de mortes sempre que um grupo grande quiser manifestar-se. E aí onde já entra o papel da polícia em termos preparatórios. Temos que ter a primeira linha. Nós verificamos, por exemplo, nos outros países, a primeira linha vai lá com escudos, por exemplo, que é a proteção. Temos a segunda linha pode entrar com escudos, mas também com aquilo que nós chamamos de chambocos aqui em Moçambique. Depois poderíamos ter já a terceira linha, ou até uma outra linha intermediária que pode estar ligada aos jatos de água ou ao gás lacrimogéneo também, e já depois entra a quarta linha, que é a linha que entra já com o armamento.
não é logo a termos a primeira linha pessoas munidas de AKPM, porque a AKPM é uma arma de guerra, não é para situações de motim em nenhum canto do mundo. Mas nós usamos a AKPM logo na primeira linha, com a polícia canina logo na primeira linha, não. É tudo dividido. Temos a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta linha e o último recurso é que é usada, aquela que é a linha automaticamente das armas de fogo. E é isto que nós ainda não temos capacidade. Eu acho que é uma altura que o governo deve começar a pensar em como agir para esse tipo de situações. É um investimento que tem que ser feito. Porque eu acredito que estas manifestações que nós verificamos aqui, poderemos até verificar nos próximos tempos em dimensões maiores. Nunca sabemos o que é o futuro. Mas também podemos não verificar. Então são esses fatos que nós precisamos prever como Estado, como governo, para primeiro acautelar a vida humana, que é uma das coisas que tem falhado e muito ao longo de todo este processo. Wilker, eu questionava se há espaço e o Wilker dizia que depende muito da vontade de quem está no poder, de quem lidera. Nós assistimos a um reduzir das manifestações desde a tomada de posse do atual governo. E de lá para cá, qual é a leitura que faz do cenário pós-eleitoral em Moçambique? Há de facto nestes 3 meses, 4 meses já sinais de interesse do atual executivo de melhorar aquilo que é o relacionamento entre os moçambicanos, sobretudo com a polícia? Há um interesse de até melhorar aquilo que é a atuação da polícia nas ruas em situações como estas? Eu acredito que ainda não temos este interesse em poder melhorar o relacionamento entre a comunidade e o governo, o que deveria ser o primeiro passo. Eu digo isto porque muita gente não sabe, porque não vem às câmeras nos últimos tempos, mas nós estamos com um índice alarmante de prisões arbitrárias desde o final do mês de fevereiro até bem próximo da semana passada. Nós estamos a verificar muitas detenções de pessoas, principalmente na calada da noite, por agentes em Buana, em Ressano. Vamos olhar na província da Zambésia, na província de Nampula, é que temos estado a receber vários pedidos de ajuda, porque há várias pessoas que estão a ser detidas neste momento por serem acusadas de estarem ou fazerem parte das manifestações em tempos anteriores e são acusados automaticamente de montins. Estamos a falar de algumas pessoas até que estiveram a cozinhar apenas nas manifestações, mas estão a ser acusadas de montins. Então, isto tudo acaba criando um distanciamento, porque aos olhos do mundo e aos olhos das câmeras, está tudo bem. Mas se formos olhar na essência, dentro das comunidades, a luta ainda continua. Eu acho que se nós queremos uma proximidade, não é este o primeiro ponto. Estamos a entrar para uma nova fase em que estamos a falar do dito indulto às pessoas. E diz-se que o indulto é válido até onde foi a data em que o acordo foi assinado. Mas estamos a verificar novas detenções. Agora, é essa paz que nós queremos semear. Eu acredito que é a primeira questão que nós devemos colocar, porque isto não vai criar uma proximidade. Eu acho que se quisermos criar uma proximidade entre o governo e as comunidades, eu acho que primeiro nós devíamos buscar alguns atores que podem servir como fator catalisador para o mesmo. Nós temos, por exemplo, organizações da sociedade civil que trabalharam ativamente neste ato da monitoria do processo pós-eleitoral, por exemplo, que apoiaram as pessoas ao longo deste processo. Por que é que o Estado não pega nesses atores e acaba usando eles como interlocutores para poder garantir esta proximidade? Porque esses têm uma confiança com as comunidades. Então, automaticamente, é um exemplo que nós poderíamos levar para garantir uma proximidade entre esses, de realizar-se diálogos. E automaticamente, nesses diálogos, iria existir aquela que seria a necessidade de se expor tudo o que aqui se pensa que é de mal do próprio Estado ou do governo, e automaticamente o governo também iria expor tudo aquilo que acha que é mal, o que deveria ser o caminho correto, e automaticamente ia causar um casamento. Mas, se nós não optarmos por esse caminho e quisermos ditar apenas as coisas, esta proximidade entre o Estado ou o governo e a comunidade poderá ser uma realidade muito complicada. Não impossível,
mais complicada. Bárbara, uma das recomendações da Amnistia Internacional é que o presidente da República condene publicamente o uso ilegal da força e adote medidas para o impedir. Considera realista que o presidente o faça sabendo que foram essas mesmas forças que garantiram a sua permanência, ou que não houvesse uma espécie de desobediência, sobretudo no dia, por exemplo, de tomada de posse, em que os cidadãos estavam preparados para uma manifestação e a polícia esteve ali para garantir que a cerimônia de empossamento acontecesse na maior tranquilidade. Falo de tranquilidade olhando para a zona em que acontecia a cerimônia, que esteve, posso considerar, armada até os dentes. Esta polícia que criou condições para que esta cerimônia de posse acontecesse, é possível que o presidente hoje apareça e a se opor contra aquilo que foi a atuação desta mesma força durante as manifestações? Eu acho que é importante que o presidente, assim como todas as outras autoridades de Moçambique, condenem o uso ilegal da força e se comprometam em reformar as forças policiais de forma que essas violações não continuem a acontecer, de forma que essas violações não aconteçam no futuro. O que é muito preocupante é que, ao mesmo tempo em que o presidente garante que vai investigar, vai haver uma investigação sobre essas violações, e em fevereiro desse ano, ele, numa aparição pública, disse que, se fosse necessário derramar sangue, ele derramaria sangue para proteger o país contra as manifestações, o que é uma posição muito preocupante vinda do chefe do Estado, né? Então, nós pedimos sim que tanto o presidente como as outras autoridades responsáveis pela segurança de Moçambique condenem o uso ilegal da força e tenham uma postura de reformar essas forças para que esses tipos de violações não voltem a acontecer. E outras recomendações, Wilker, é que haja uma compensação às vítimas, incluindo compensações monetárias, assistência médica, mas também falam de reparação abrangente. O que é que seria uma reparação abrangente? Eu acredito que a uma altura destas, primeiro ponto, esta questão da compensação, embora não traga, por exemplo, a vida de quem já se foi, essa é muito importante, porque, acima de tudo, tivemos pessoas que eram provedores na família. Se formos olhar para aquela que é a cronologia, muitos deles estavam no comércio informal e, acima de tudo, eram os garantes das suas famílias. Eu acredito que a uma altura desta seria extremamente importante que se optasse por estas compensações, não só os que perderam a vida, mas também os feridos, os baleados. Temos pessoas que perderam a visão, outras acima de tudo até foram amputadas alguns membros dos seus corpos. Seria extremamente importante. E agora a restauração abrangente, acredito que a Bárbara poderá subsidiar um bocadinho mais, mas também entra esta componente relacionada àquilo que nós poderíamos ser alguma recuperação mesmo em termos psicológicos, que também é muito importante. Eu acredito que isto vai ajudar muito naquela que é a integração dessas pessoas na própria sociedade, porque algumas delas podem até ver-se excluídas desta sociedade, e até em caso de alguns em que perderam os seus postos de trabalho. Eu acho que também era uma altura de começar a ver alguns mecanismos para que essas pudessem ser enquadradas a nível desses locais. Bárbara, pode-nos falar um pouco sobre, no entender da Amnistia Internacional, o que seria uma reparação abrangente, e estas reparações aqui propostas no relatório, de facto, poderiam sarar as feridas daqueles que sofreram com estas manifestações? Eu acho que sarar as feridas é impossível, né? Uma mãe que perdeu um filho, uma pessoa que perdeu um membro da sua família, uma pessoa que teve feridas que impossibilitaram que ela continuasse vivendo a sua vida de forma normal, essas feridas jamais serão saradas. O que
o governo pode fazer é reparar essas perdas. E nós pedimos uma reparação tanto financeira, indenizações financeiras. Existem famílias que perderam os seus provedores, né? Pessoas que perderam a sua capacidade de trabalhar e de sustentar as suas famílias. Então, essas pessoas precisam, sim, de indenizações financeiras para que elas possam voltar a ter uma vida digna, né? Possam voltar a ter o seu sustento, possam comprar alimento para os seus filhos, possam pagar pelas suas necessidades básicas. E a outra forma de reparação é o que todas as vítimas pedem, que é a justiça, né? Elas pedem que aqueles que causaram essas perdas, sejam perdas físicas, né? Pessoas que tiveram parte do seu corpo feridos, pessoas que tiveram pernas amputadas, como o Wilker mencionou, pessoas que perderam a sua visão, que os responsáveis por isso sejam julgados e punidos, porque é muito importante no processo de recuperação dessas pessoas, apesar de que, como eu disse, as feridas não serão sanadas, mas para que essas pessoas possam seguir adiante, continuar vivendo a sua vida, que elas saibam que aqueles que foram responsáveis foram julgados e corretamente punidos. Segundo o relatório, houve também censura digital e interrupções deliberadas do acesso à internet e às redes sociais. A Amnistia chegou a contactar os ministérios de tutela para obter esclarecimentos. Há provas de que as ordens partiram do governo e que esta interrupção foi mesmo intencional. Nós entramos em contato com as empresas de telecomunicação e também com o governo pedindo esclarecimentos sobre esse caso. Não recebemos resposta até o momento da publicação do relatório, então não temos uma resposta oficial por parte nem das empresas nem do governo sobre essa limitação no acesso à internet e às redes sociais durante as manifestações. Mas nós temos indícios de que houve uma orientação. Nós não podemos dizer que houve essa orientação, não temos provas disso, mas houve, ao longo das manifestações, houve declarações do governo que deram a entender que pode ter havido uma orientação do governo. O que nós temos como fato, o que nós verificamos através de medições de organizações independentes que fazem essa mensuração do acesso à internet e às redes sociais, foi que sim, durante especialmente entre outubro e novembro de 2024, houve períodos em que os provedores de internet, as empresas de telecomunicação, diminuíram o acesso às redes sociais, diminuíram o acesso à internet em determinados dias e horários e bloquearam o acesso às redes sociais, também em determinados dias e horários. Uhum. A Bárbara diz que as comunicações oficiais de membros do governo davam a entender que havia de facto esta intenção de silenciar os moçambicanos através das redes sociais, e recordei-me aqui do posicionamento do então Ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, quando dizia que a interrupção da internet evitou a destruição do país, evitou o caos. Wilker, mas para além destas questões ligadas às redes sociais, assistiu-se também à intimidação e censura contra jornalistas e até em alguns casos, em quase todo o país, há relatos de confisco de equipamento e uso de gás lacrimogéneo em situações em que os jornalistas estavam a cobrir o que estava a acontecer e pessoas também, jornalistas devidamente identificadas. Quais são os impactos que esta postura
que as autoridades tiveram contra os jornalistas podem trazer, tendo em conta que nós estamos a falar sobre um país democrático, em que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o direito à informação está tudo fundamentado na Lei-Mãe e em algum momento para controlar estas manifestações, estas liberdades foram violadas. Bom, eu acredito que não foi apenas o confiscar dos equipamentos e inalação do gás lacrimogéneo. Eu sei que foste uma das suas vítimas até logo nos primeiros dias das manifestações. As imagens circularam nas redes sociais, mas tivemos casos de detenções. Tivemos detenções em Maputo, tivemos detenções na Zambésia, tivemos detenções em Nampula, de jornalistas que nós registramos, em alguns outros casos também, em Niassa também foi um dos pontos, em que automaticamente isto acaba minando aquela que é a liberdade de imprensa, ou seja, até não é minando, mas acaba trazendo ao de cima aquela que era a liberdade de imprensa que quase já vinha sido ofuscada. Eu acho que não há um respeito ainda por aqueles que são os órgãos de imprensa a nível nacional. Acredito que os diversos organismos estatais, mas também não estatais, pertencentes à própria sociedade civil também, precisam conhecer muito mais sobre o papel do jornalista, não só os deveres de um jornalista, mas os direitos de um jornalista. Eu acredito que com tudo que aconteceu nas manifestações, com estas detenções e etc., acaba ficando claro que é preciso que se difunda mais por todos os organismos qual é o real papel de jornalista numa sociedade. O que é que não pode, o que é que pode ser impedido. Isto é muito importante que se tenha em mente, porque se isso não acontecer, podemos correr o risco de estar a agravar essas situações, a agravar esse tipo de situações. Porque isto não vem só das manifestações. Na campanha eleitoral verificamos o mesmo, no dia da votação verificamos o mesmo, em que jornalistas, por exemplo, eram impedidos de fazer cobertura, não na mesa do voto, por exemplo, mas nas imediações, em locais onde ocorria, por exemplo, alguma agitação popular, onde as pessoas, por vezes, estavam ali reunidas, prestes a irem votar, a exercer o seu direito. Então, tudo isto é muito importante que se saiba qual é o real papel do jornalista. Acredito que a uma altura destas é extremamente importante que haja uma maior difusão por parte de diversos órgãos. Olha o CNJ, olha o MISA, olha para os outros grupos, as associações, os conselhos e etc. É muito importante que se reúnam também e se debata sobre o tratamento que os jornalistas ou a imprensa nacional sofreu ao longo das manifestações, porque isto também é um fator muito importante para a reflexão. Para além da censura contra jornalistas e não só, mas esta ação tentando reprimir e silenciar a voz daqueles que saíam às ruas, também assistiu-se a um movimento atípico de cidadãos a irem à rua, jovens. Estas manifestações eleitorais é como se tivessem revelado uma sociedade mobilizada e disposta também a exigir um pouco mais daquilo que recebe, a questão da transparência, a questão do emprego, da educação, da fome. O que é que estas mobilizações podem nos dizer sobre o atual estado da cidadania e da participação cívica do país? Eu acredito que agora sim as pessoas estão a participar na vida ativa política do país. Porque ao longo de todo este período, Moçambique automaticamente, e principalmente os jovens, tinham um desinteresse muito grande naquela que é a participação na vida ativa política do país. Porque quando se fala da política, olha-se para o caso do bem-estar social, que a gente procura as melhores condições e etc. É o preço do chapa, é o preço das senhas no hospital, são os valores que são cobrados nas escolas públicas. Tudo isto engloba este núcleo. E eu acredito que a partir dessas últimas manifestações as pessoas começaram a participar mais, as pessoas começaram a ler mais sobre os seus direitos e deveres, e eu acho que também acabam dando uma espécie de responsabilidade acrescida às organizações da sociedade civil e principalmente as que trabalham com os direitos humanos, em que além de tentar advocar ou outra coisa do gênero nesta área, é importante que hajam cada vez mais capacitações da sociedade sobre, primeiro, o que é que deve ser por eles feito, os seus direitos, os deveres,
e tudo mais, para que possamos ter uma organização, uma sociedade também regrada, para podermos também estar a correr o risco em tempos futuros das pessoas fazerem e desfazerem, mas é importante que nós também tenhamos esta capacidade de continuar a educar, porque já se percebeu que as pessoas têm esta capacidade, esta curiosidade de aprender muito mais sobre a lei, e esta é que fica a grande responsabilidade acima de tudo nos tempos atuais. Recentemente, Daniel Chapo e Venâncio Mondlane anunciaram um acordo para pôr fim às perseguições políticas. Não um acordo como tal, mas um acordo, posso assim dizer, falado, no sentido de colocar fim às perseguições políticas e também à onda de manifestações. No entanto, logo após esse encontro, ocorreram 2 episódios: o baleamento de um dos mobilizadores de Venâncio Mondlane e a repressão de uma manifestação que repudiava este ato. Como é que a Amnistia Internacional interpreta estes incidentes, mesmo depois de uma tentativa de reaproximação entre os 2 atores políticos? Acho que a própria expressão que você usou já define, foi uma tentativa de acordo entre as 2 partes. É importante que ambos os lados estejam comprometidos em acabar com essa violência, que a repressão policial acabe, que as pessoas tenham o direito de se expressar livremente em Moçambique. Então, como você disse, foi uma tentativa, claramente não se efetuou esse acordo, né? O acordo foi feito, mas assim, logo depois que o acordo foi feito, nós voltamos a ver violações de direitos acontecendo no contexto de pessoas tentando se expressar, tentando usar o seu direito de liberdade de expressão para manifestar. E mesmo para terminar, face a este contexto, que leitura faz do futuro dos direitos humanos e das liberdades em Moçambique? Eu não posso fazer uma avaliação do futuro, nós podemos fazer uma avaliação do passado e do presente. Nós esperamos que no futuro as pessoas tenham mais direitos, que os direitos delas, na verdade, elas já têm esses direitos, mas que os direitos delas sejam respeitados, e nós vamos continuar monitorando e denunciando quando esses direitos sejam violados. Wilker Dias, qual é o prognóstico que faz sobre o futuro dos direitos humanos e das liberdades em Moçambique? Se depender do presente, acredito que ainda poderemos ter um futuro complicado. Mas acredito que, para já, aquilo que o futuro pode reservar está nas mãos de cada um dos moçambicanos. Cada um dos moçambicanos tem a responsabilidade, acima de tudo, de criar os mecanismos de pressão para que a lei seja cumprida à risca. Eu acho que, a partir do cumprimento da lei à risca, e principalmente no que diz respeito à salvaguarda dos nossos direitos, automaticamente nós poderíamos ter um futuro menos conturbado e, acima de tudo, um país estável que nós procuramos sempre buscar. Muito obrigada pela vossa presença. Desta forma termina o programa Moscast, edição desta semana. Estivemos a olhar com lupa o relatório da Amnistia Internacional que denuncia violações graves de direitos humanos em Moçambique na sequência das eleições de 2024. Este relatório também foi realizado em parceria com a plataforma Decide, e para discutirmos a abordagem e trazermos a abordagem deste tema, tivemos em estúdio Bárbara Marcolini, da Amnistia Internacional, e Wilker Dias, da plataforma Decide. O programa estará disponível nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Somos o Moscast, um produto do jornal The Mozambique Times. Até lá.